não sou ciumenta, não. Eu só zelo por aquilo que é meu. Eu não quero controlar você, eu só tô interessada. Então, hoje a gente inicia o nosso vídeo, né, trazendo para o nosso debate aqui, para a nossa conversa, essas falas para fazer uma provocação para quem está nos escutando, né? Se são frases que vocês já ouviram em algum momento, de pessoas próximas a vocês, ou aonde, né, em quais lugares podem terem se deparado com isso, ou se em algum momento se fizeram valer delas também. Isso. Eu sou a Lara, então, psicóloga. Eu sou a Marinês, Marinês de Moura. Então, a gente trouxe esse tema, né? A gente observa bastante na cultura esses movimentos, né? Ah, com relação a ciúmes, enfim, até mesmo o quanto no outro, né? A gente em conversas, as amigas conversando, os meninos conversando, né? Sobre, tá, mas e os ciúmes? Então a gente observa que é um tema da rodinha de bar, é um tema do, Uhum. enfim, de vários contextos, né? Acadêmicos e não acadêmicos, inclusive. Isso. E isso vai num lugar, né? Acho que o nosso debate é para trazer essas falas exatamente com essa relação, né? Porque a gente vê muitas vezes que está presente ali nas rodinhas de conversa entre as pessoas e que lugar que está ocupando isso. Então, o nosso intuito é trazer, sim, isso, mas a gente poder estar falando mais sobre esse fenômeno que é o ciúmes no relacionamento. Então, hoje a gente traz aqui mais esses ciúmes no relacionamento amoroso. Né? Uhum. Existem ciúmes em diversas relações, mas hoje a gente vai estar falando ali mais do âmbito também, né, do casal. Né? Como é Isso. que isso acontece ali, né? Quais desdobramentos que isso vai tendo? Exato. E acho que o primeiro ponto é que muitas vezes a gente entende os filmes como prova de amor, né, Marinês? Se eu sou amado, o outro tem ciúmes de mim. Nossa, quanto mais ciúmes, então mais amor ele deve ter por mim. E quando não tem ciúmes, quantas talvez já se perguntaram, tá, mas ele não tem ciúmes, né? É, Ou até às vezes testaram, né, em algumas situações enfim, para verificar se havia ou não ciúmes no parceiro ou na parceira também, né? Para testar o quanto gosta, né? Uma percepção de que esse ciúmes estaria atrelado ao quanto há de amor na relação, né? uhum. E tem, o ciúmes romântico, ele vem com essa, em que medida que a gente está falando? É isso que a gente vai entrando um pouco mais aqui. A gente está falando desse ciúmes, a gente tem essas influências, sim, né? Que era o que você trazia lá, a influência da cultura, o quanto que muitas vezes isso vai entrando num lugar de uma naturalização dessa prova de amor, de cuidado, né? E tem em alguma dose, a gente está falando de que sim, que pode ser representar isso, pode ter essa representatividade, mas dependendo em que medida que isso aparece, não. Aí a gente já vai, acho que trazer um pouco mais uma conversa com um aprofundamento, porque isso pode ser muito destrutivo para os relacionamentos. Tem algumas configurações aí, dinâmicas que entram num, num nível mais adoecido. Então a gente vai estar aqui trazendo, né, esses ciúmes num nível mais normal e um ciúmes patológico. Isso mesmo. A gente pode, né, como tu falou, Marinês, realmente ter um ciúmes que é um ciúmes normal, né, que vai ter a ver com uma situação pontual, que vai estar atrelado, né, a um momento e não vai ser algo que é uma condição ou que é muito frequente na relação, né, vai ser algo que acontece ali em determinado momento, por alguma situação e que acaba quando essa situação acaba. Então não vai voltar à mente, não vai nos trazer ali algumas preocupações, né, fora daquele momento. Claro que essas situações elas podem estar atreladas a outras pessoas, né? A gente pode ter ciúmes de outras
pessoas, enfim, né, um outro parceiro, mas a gente também pode ter ciúmes de coisas, né? Ciúmes, sei lá, o meu parceiro tá sempre cuidando do carro, né? Ou a minha parceira tá sempre com as amigas, enfim, né? Ou tá sempre estudando, tá sempre trabalhando. Tem vários objetos que podem nos acionar nesse lugar, né? Que o ciúmes, na verdade, vai trazer essa percepção, essa sensação de se sentir excluído, de até, né, uma percepção de que talvez esteja sendo trocado. Então, Uhum. essa é a sensação que o ciúmes traz pra gente de uma maneira mais normal, né? Ah, mas é pontual, é naquele momento e passou aquilo, não temos mais essa sensação, a gente esquece, a gente não volta a sofrer por isso, nem muito menos ficar preocupado que isso aconteça novamente, né? Uhum. E acho que também é importante salientar que quando a gente fala dos ciúmes, tem sim esse aspecto que algumas pessoas no contexto nos provocam a pensar, né? Que é realmente um investimento na relação, é realmente um olhar para o outro, né? Eu tenho uma sensação de exclusão ou de possível perda porque aquela pessoa, aquela situação ali me interessa, né? Se não há esse interesse, eu também não teria esse receio, não estaria com preocupações em relação a isso, né? Mas que, na verdade, quando a gente fala do ciúmes normal, a gente vai levar isso para uma conversa do casal e isso vai acabar se resolvendo ali, né? Porque, bom, se eu sentir que o meu parceiro tá muito no trabalho e isso tá me acionando nesse lugar de entender como ser trocada ou estar um pouco excluída, meu parceiro precisa entender isso, né? Porque talvez para ele o trabalho esteja num outro lugar e ele não vai Uhum. sozinho se dar conta, né? Isso pode ser momentâneo, né? Circunstancial também. Não que a gente não deva levar em consideração. A gente não está dizendo que quando é mais pontual ou quando é de uma situação mais específica, isso também tem que ser deixado de lado, né? É empurrar para debaixo do tapete e não ser conversado, não ser solucionado. Então, geralmente sim, mas o que acontece é que às vezes a pessoa pode estar ali tendo as suas interpretações. E aí vai perceber que bom, eu acho que me equivoquei naquele momento. Realmente percebi as situações de uma forma distorcida e conversei, eu vi que isso não continuou, então foi um momento, de repente, que a pessoa também, né, estava no seu momento mais frágil ou com algumas questões e acabou acontecendo, né, de surgir isso no relacionamento. Então é algo, sim, que às vezes passa muito no imaginário da pessoa, muitas coisas às vezes acontecem na nossa cabeça, né? A gente acaba ali tendo uma série de projeções de coisas que nos remetem, e quando a gente vai, na verdade, ver, isso não está bem fundamentado. Então a gente não encontra, né, argumentos o suficiente para seguir adiante com aquelas hipóteses que a gente tinha. Penso, né, Lara, que com uma boa dose aí sim de conversa, de diálogo, o casal pode resolver sim entre eles. Né? Acho que a nível de um ciúme mais normal é isso, né, de investimento, porque também se não existir nada de ciúmes, o outro também, poxa, mas né, parece que também sou tão insignificante, assim, o outro não me olha, eu faço as coisas, parece que aquilo ali não tem, né, significado nenhum, né? Então tá sempre tudo bem. Alguns acabam levando isso até como, bom, eu já nem me sinto mais, né, a parceria dela, já tá mais como uma relação fraternal aí de amigos, né? Então uma dose de ciúmes que entra numa coisa, né, num lugar de um ciúme saudável, né? Acho que é diferente desse ciúmes mais patológico. Eu acho que a gente pode trazer aqui um pouquinho também dessas diferenças, né? Quais características a gente encontra nesse ciúmes patológico, que perfil existe aí, e também os sentimentos que isso traz para as pessoas que estão diretamente ou indiretamente envolvidos. Acho que sim, o ciúmes patológico é um tema bem importante, né? E às vezes surge na relação, né? Exato, né? Acho que a gente fala um pouquinho que para diferenciar isso, a gente observa que existem alguns padrões,
né? Porque a gente dizer, aquela pessoa ela tem um perfil mais ciumento, bom, um perfil mais ciumento naquela relação, a pessoa sempre teve um funcionamento mais ciumento, né? Isso acaba sim sendo mais padronizado. A pessoa, né, geralmente já traz consigo, né, no seu modo de funcionar, esse perfil mais ciumento. Então, acho que essas são uma das características que encontra aí, né, Lara? Tu queres falar um pouquinho, Uhum. de repente, né, a gente tem um padrão também de desconfiança. Isso eu acho que é muito importante, né? Que é bem diferente quando a gente fala do normal, dos ciúmes normal e do Uhum. patológico. Enquanto no normal é a situação, no patológico fica, como tu disseste, o padrão, né? Então, tá sempre desconfiado, tá sempre, ou quase sempre, né? Pensando que talvez o parceiro esteja, enfim, mentindo, ocultando ali alguma questão, né? E aí vai para aquele lugar e para o comportamento de ficar hiper vigilante. Então, é uma sensação até que desgasta, né? Quem tá sentindo esses ciúmes, porque fica tão em alerta que tá sempre querendo as senhas, ou procurando as senhas, ou olhando o celular, e stalkeando, e enfim, né? Sempre de olho a tudo, atento a tudo, observando tudo. Então, para quem sente isso, para quem vive esse ciúmes de uma forma mais patológica, é muito difícil, né? É realmente algo que, inclusive, limita. E até no Uhum. casal, porque como eu tô sempre hipervigilante, uma coisa comum da gente ver é que acaba havendo uma, enfim, né? Eu não vou me relacionar, eu não vou para aquele lugar, porque naquele lugar eu acho que vai ter tal ameaça. Então eu não Isso. vou, né? Quer falar um pouquinho disso, Mari? É, acho que é essa pessoa assim também com medos, né? Acho que para quem é uma pessoa mais ciumenta, ela já tem vários medos ali, né? Entra num lugar às vezes de quem sabe se a gente sair, ou quanto que o meu parceiro também pode encontrar uma pessoa ali que é mais interessante, o quanto que essa pessoa também pode oferecer algumas questões que são mais gratificantes para ela ou para ele, né, do que eu estou conseguindo oferecer na relação, que entrega e que doação está existindo aí. Então essa pessoa que está sempre ali com medo, né, e tem a ver com as suas inseguranças também. É uma pessoa que não consegue estar seguro dentro da relação. Então, pode também ser um fator de muita dor, né, para essa pessoa de não estar conseguindo se envolver de uma forma que que traga, né, para o outro mais recursos também, de os dois poderem fazer acontecer esse relacionamento, que os dois estejam também se sentindo confortáveis. Então, tem os sentimentos ali da pessoa que é o ciumento, né, desse às vezes levando a um descontrole. Então, esses pensamentos mais obsessivos e intrusivos da pessoa, né, de ficar pensando que vai trair ou vai conhecer alguém ali, né? Então, Uhum. e para a pessoa, né, que convive, o quanto que é difícil também, porque a gente também está falando ali de sentimentos de angústia, né? É uma pessoa que geralmente está tendo que pisar, é o que a gente chama, né? Tá pisando em ovos o tempo inteiro. Então, tudo que vai fazer tem que ficar justificando. É isso que a gente disse, não, a nossa frase inicial, né? Eu não quero te controlar, eu só quero, só estou interessado. Mas assim, ó, às vezes a pessoa acaba tendo que justificar o tempo inteiro aonde esteve, com quem foi, aonde foi, por que foi. Então fica ali cerceado, fica rodeado, porque é o tempo inteiro dúvidas, questionamentos e entra, né? Às vezes também num modo em que a parceria ali, que é o ciumento, também pode trazer, né, uma visão do outro mais depreciativa. Então, vai acabando ali também com a autoestima. Então, são situações, né, bem delicadas que requer muito cuidado. E eu acho que isso que a gente trouxe ali, né, bem no início na frase, bem comum a gente ver, né, de até buscar essa evidência o tempo inteiro, né? Eu tenho certeza de que eu tô sendo traído. No ciúmes patológico é isso, assim, ou se eu ainda não fui traído, a certeza de que em algum momento eu irei,
né, sofrer uma traição. Então é uma sensação de realmente estar ali como detetive, né? Deixa eu estar aqui Isso. observando que em algum momento eu vou descobrir o que ele aprontou. Ou o que ela aprontou, né? Porque não é só da menina e nem só do menino isso, né? E também acho que tem um outro ponto, né? Que a gente acaba tendo pessoas que, porque estão tão nessa fala que tu fez, né? Do pisar em ovos, do tá sempre se equilibrando, buscando, gastando um monte de energia Uhum. para lidar ali com questões que estão na ordem do imaginativo ainda, muitas vezes, né? Claro que algumas vezes há indícios e é importante fazer um cuidado para diferenciar isso, né? Porque quando a gente Uhum. está falando do ciúme patológico, é aqueles ciúmes quando não há indicativos, né? Não é que o meu parceiro, enfim, me contou que fez uma traição ou, né, eu tive alguma evidência de uma traição, não é isso. Não há e a pessoa ainda assim tá nesse lugar. E aí fica Uhum. reativo até, né? Eu vou reagindo a tudo, porque como eu tô com uma sobrecarga emocional, é tanta coisa para lidar desse mundo imaginativo que qualquer coisa do mundo real eu vou acabar reagindo, eu vou explodir, eu vou extrapolar, ter reações que são mais intensas do que o que na ocasião seria o esperado, né? E quando você fala, né, em esse perfil assim de não ter às vezes as evidências, a gente vê que tem algumas pessoas que são muito argumentativas e que são muito boas nos seus argumentos. E aí para outra pessoa, como bate aquilo ali? Porque às vezes a pessoa entende que não, mesmo argumentando aquilo ali não faz sentido, mas tem algumas pessoas que duvidam, passam a duvidar, inclusive de si. Por isso que eu falo, né, dessa ordem de ser destrutivo para a relação e para a própria pessoa, às vezes até de uma própria autoestima, porque a pessoa passa a se duvidar muitas vezes de si mesmo, né? Será que eu tô agindo realmente dessa forma? Será que eu tô dando motivos, né? Será que eu sou a causa realmente da gente estar com essas brigas constantes, da gente estar com tantos problemas no relacionamento? Eu sou a errada, eu sou a culpada, né? E não é isso, não é entrar, né, numa culpabilização, é encontrar de fato modos que eles podem fazer para não entrar nesse ciclo, né, e nesse circuito assim, né, de situações ali que não agregam para a relação e que só acabam minando cada vez Exato, mais, né, exato. Lara? Pensei, enquanto que você também estava falando, pensei também da gente trazer um pouquinho aqui, quem sabe tu possa fazer algumas falas no sentido de o quanto que isso implica no social também, né? Como é que isso se aparece? Porque tem alguns casais que eles acabam, né, se fechando mais, né, se Exato. restringindo mais. Uhum. Sim, né? A gente observa que alguns casais, como defesa disso, né, acabam se bloqueando no seu mundinho, né? Então eu não Uhum. vou encarar o que eu entendo, o que eu imagino que pode ser ameaçador, né? E aí a gente faz uma estratégia de enfrentar que não é nada saudável, né? E nem funcional, porque eu evito ao invés de eu encarar e ao invés de eu tentar lidar com aquilo, né? Uhum. Então acho que, enfim, alguns casais acabam vivendo isso. E hoje também é muito curioso, né? Porque alguns casais lidam assim, mas se a gente pensar, a traição ela pode acontecer dentro de casa, né? A gente tem hoje o celular que nos permite estar em contato com o Uhum. mundo, né? Então, enfim, E, eu não preciso sair, o outro não precisa é, estar longe de mim, ele pode estar aqui do meu lado e ainda assim aham. tá fazendo, né, algo, se for, né, algo desse outro. E aí eu acho que E é um Lara, outro na relação, né? essa parte assim que você traz, eu acho que isso traz muito da nossa realidade contemporânea, né, dessa era digital e das redes sociais. Isso vamos falar um pouquinho mais, mas eu também queria fazer só um parênteses aqui dessa parte do social, porque a gente entende que o que que acontece, né, é que muitas vezes também existe um fato ali de que sim, eles acabam se restringindo mais ao ambiente, isso também acaba assim, se tornando uma relação mais desgastada, né, mais monótona, porque o casal não encontra mais lugares e ocasiões aonde podem ir que
as coisas não vão fugir do controle, porque a gente vê que muitas vezes começa, né, alguns fazer um uso de álcool, isso também começa a ter uma relevância diferente, a pessoa passa a ter um descontrole, muitas vezes emocional mesmo, em ambientes que não são ali do privativo do casal, em espaços públicos, e aí para evitar, né, às vezes eu quero evitar que o parceiro também tenha situações, circunstâncias onde vai estar chamando a atenção, né? Porque alguns começam, né, a elevar o tom de voz, a ficar mais agressivos verbalmente também, e acaba atraindo a atenção das pessoas que estão ali ao entorno, né? É o que a gente diz assim, meu Deus, né? A gente acaba pensando, será que agora está acontecendo um escândalo aqui também, né? Que repercussão que isso vai dar? Então acabam se restringindo mais e isso também não fica bom. Não, e acaba afastando, né? Porque os ciúmes vêm exatamente dessa sensação de se sentir afastado, excluído do outro, e esses momentos eu acabo confirmando e, enfim, concretizando esse afastamento do outro, né? Porque se o outro tá me fazendo mal, eu não vou querer ficar perto dele, né? Então, enfim, é um tema que até esse, né, isso que tu traz de outro extrapolar, de outro, né, extravasar, a gente observa na escalada também da violência, né, de tanto que a preocupação vem, enfim, as fantasias vêm, em alguns momentos a gente pode ter sim escaladas na violência, né, contra o outro parceiro. E lembrando, né, que muitas vezes o ciúme patológico ele não está associado a um dado de realidade, né? Então, por mais que o outro tente me mostrar, não, não é bem assim, não é o que está sentindo e entendendo, ainda assim a gente tem casos que podem levar inclusive à morte, né? Ou a gente tem casos em que o outro, por um ciúme tão grande, acaba ferindo ou atrapalhando ali, machucando o outro, que de uma forma que atrapalha a vida profissional, a vida, enfim, né, de pessoal também, né, de futuros romances, inclusive. Então, é um tema que é bem relevante, que a gente vê hoje as taxas de feminicídios muito intensas, muito elevadas, né? Então, enfim, bem preocupante também, porque, né? Exato, porque daí é como você falou, né? A violência, os ciúmes, ele começa pequeno, né? Ele começa impedindo muitas vezes a pessoa de sair, porque se é assim que acontece o nosso relacionamento quando a gente sai, então a gente fica mais no espaço de casa, começa a diminuir as amizades, né? Então não tem mais ali muito a sua rede também de suporte, de apoio. E aí ela começa às vezes desse modo, né? Começa com violência psicológica, com violência, né? E ela vai escalando para violências ainda maiores. Então, claro, a gente chega aí em situações, né, bem gravíssimas, que são esses episódios que você estava falando, né, de feminicídio, que é a gente tem também dados crescentes assim no Brasil, falando mais a nível, né, em termos aqui do Brasil, a gente tem esses números em um aumento assim exponencial e que nos preocupa bastante, porque acaba acontecendo muitas vezes, são casos extremos daí, né, onde esse ciúmes ele pode chegar, né, mas que infelizmente a gente encontra. E assim, né, claro que quando a gente tem esses ciúmes, um dos possíveis fechamentos, né, dos possíveis caminhos é a gente ter o rompimento da relação, né, a gente sabe que sim, até porque se o outro não consegue se sentir seguro comigo, ele não se sente tranquilo e com vínculo suficiente para ir para o mundo, né? Porque de início, é claro, o mundo do casal é só o casal, mas a fase seguinte é que o casal vá para o mundo e se sinta seguro mesmo quando não está juntos, né? Então, se não há isso nessa relação, um dos caminhos possíveis é eu realmente ter o rompimento. Mas é claro que se o tema for tratado, isso inclusive pode fortalecer a relação, né? Pode trazer uma aproximação, pode, enfim, fazer todo um olhar diferente para esse nós, né?
Lara, e antes acabei te interrompendo quando você estava também trazendo o assunto ali, né, da internet, do quanto que hoje a gente já não precisa mais sair do âmbito, né, da nossa casa, das quatro paredes ali, né, para se configurar uma traição ou para o outro, né, poder estar fazendo esse monitoramento da vida do outro. Então, Uhum. como é que fica, né? O que que a gente pode pensar um pouquinho aqui junto, né, para trazer? Eu acho que tem muitas coisas, né? A gente tem até aplicativos hoje, né? Muito usados, enfim, faz lá o olhar das conversas do parceiro, enfim, dos GPS. A tecnologia está a Uhum, favor, inclusive, uhum, nesse sentido. Ou contra, né? Porque se eu precisar tanto da tecnologia para sentir que o outro está comigo de fato, bom, acho que aí a gente está, enfim, com um problema assim, importante, né? Mas até no sentido de que eu vou acessar outras pessoas estando ali, né? Eu vou ir para o mundo estando ali, eu não preciso sair literalmente de casa. Eu posso ir para o mundo estando na minha casa e do lado do meu parceiro, né? E algumas vezes, literalmente do lado. Eu tô lá do lado, mas eu tô no telefone, né? Eu uhum. não tô. Vamos assistir um filme. Isso chega muito em consultório, né? Ah, a gente foi assistir o filme, mas enfim, o parceiro tava só no celular, né? Ou vamos fazer uma janta romântica, mas daí um dos dois, ou se não os dois, que é bastante comum também a gente ver, estão os dois lá no telefone. Então, o telefone fica nesse lugar de ser o terceiro, né, na relação. Quando a gente acaba não cuidando, pode vir e pode atravessar, e sim, pode ser um tema de ciúmes, inclusive, né? Uhum. De ciúmes e claro, né, leva a pessoa se ela quiser fazer algo, mas eu acho que tem o outro lado também, né? Porque a gente precisa também, mesmo que tá vivendo com alguém, a gente também tem que ter os nossos momentos e os nossos espaços. Então, que bom a gente poder estar, de certa forma, né, tranquila. Tranquila, a gente poder deixar o nosso celular, a gente, né, não ter o outro que fica o tempo inteiro, né, procurando coisas, né? Ah, mas, né, para poder fazer ali alguns apontamentos, olha, eu visualizei isso daqui, né, no teu celular, porque tem pessoas que acabam deixando o celular, a senha disponível para o outro, mas nem sempre vai ter essa invasão de privacidade. Então, mesmo tendo num casamento, num relacionamento, a vida também, né, não é esse livro aberto onde o outro tem esse passe livre para ir e vir e fazer uma invasão da vida do outro, né? Isso também entra como um respeito e uma confiança que se tem no relacionamento. Então, isso é importante. Tem parceiros. O que que a gente está falando aqui, né? Eu posso dar a minha senha? Sim, se eu quiser, eu posso dar. E tem muitas pessoas que, mesmo tendo acesso, eles não vão procurar, né? Mas a gente tem que ver quando isso se torna um problema. Isso. É importante, né? Tem coisas que vão ser nós, mas tem coisas que vai continuar sendo do meu eu, Uhum, né? uhum, Uhum. Acho que dos ciúmes, acho que ainda é importante, né? A gente ressaltar na literatura. A gente tem uhum. poucos estudos ainda, né, relacionados e, enfim, estudando especificamente o tema na Exato. psicologia, né? E, enfim, é um tema que é bastante relevante, né? A gente ouve muito, né, sobre ciúmes por aí. De alguma forma, às vezes ali ele aparece, né? Ele É, acaba surgindo. seja na música, seja na leitura. Ou no relacionamento, que às vezes não Isso, foi identificado, né? Porque muitas vezes ele vem mascarado também, isso, né? Que era o que a gente isso. trazia. E acho que a gente, embora não tenha ainda tantos estudos, isso por conta de ter essa presença, se faz uma busca e se está desenvolvendo ainda mais. E enquanto psicólogos, há um interesse, né, muito grande de poder estar compreendendo cada vez mais esse fenômeno dos ciúmes. Então, acho que também o nosso vídeo aqui, ele tem esse objetivo, não da gente trazer para poder alguém aqui, né, fazer depois diagnósticos, autos diagnósticos, enfim, mas que as pessoas possam fazer uma autorreflexão,
porque a gente está aí com muitas pessoas que acabam pensando muito mais em eu estou numa relação onde eu tenho um parceiro narcisista, onde eu tenho um parceiro que tem aí traços de psicopatia e tudo mais, mas não é esse o interesse, porque sim, se está sendo um problema, existe também um tratamento. E aí a gente tem psicólogos, né, que são os profissionais que têm expertise profissional para estar podendo trabalhar com isso. Porque não é bem assim, né, Lara? Sai por aí distribuindo diagnósticos a partir dos seus achismos, porque daí também tem pessoas muito convictas. Não, mas ele ou ela é sim, né? É sim um psicopata, um narcisista, um ciumento doentio. Então não é nesse nível que a gente traz aqui. Até porque os profissionais da área que tem, né, todo um aparato para estar fazendo essa análise, essa avaliação, são quem vai estar ali olhando, né, para esses ciúmes, né? Desde que tempo que ele existe, qual é a duração, qual é que é a intensidade, qual é que é a frequência, como que ele surge, né? Como que ele aparece ali, né? Com que função, para quê, como, quando, enfim, né? É toda uma variáveis, né? De E fenômenos aí, de fatores que a gente precisa estar de uma forma bem mais minuciosa, detalhista, estar observando. isso mesmo, né? Nosso objetivo é ajudá-los a pensar sobre si, né? O outro deixa que o outro cuida dele, né? Acho que é isso, né, Mari? A gente agradece vocês terem nos escutado, estarem nos acompanhando e aguardem até o próximo vídeo. Até uma próxima.